Bom dia, aplauda o Senhor, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, cumprimente seu irmão que está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Se você tem liberdade, dê um abraço nele. Diga assim, meu sonho ganhar seu abraço. Louvado seja o nome do Senhor, nome bom. Doce a fé, a esperança, nós temos a esperança nesse Deus maravilhoso, nesse Deus lindo, nesse Deus tremendo. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor, que nessa manhã você se derrame na presença do Senhor, adore, exalte esse Deus lindo e maravilhoso, e que você, meu querido, nessa manhã tenha um encontro com Deus, que Deus fale com você de maneira poderosa, que Deus fale com você, meu querido, de uma maneira transformadora, que se alegre no Senhor nessa manhã. Esse é o domingo que Deus nos deu para que nós venhamos nos alegrar na presença dEle, entrarmos na presença dEle. Por isso fecha os teus olhos, começa a falar com o teu Deus, começa a colocar a sua vida na presença dEle, que esse culto nessa manhã seja cheio da presença do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos porque nessa manhã a graça do Senhor foi renovada sobre as nossas vidas, a misericórdia do Senhor foi renovada, e nós estamos aqui nessa manhã, Deus, em primeiro lugar, para exaltar o nome do Senhor, para buscarmos a tua face. Deus amado, que nessa manhã, Deus, esse culto seja tomado, seja dirigido pelo teu Santo Espírito. E eu quero orar, papai, pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui nessa manhã. Deus, que oramos pelas famílias aqui representadas, oramos, ó Pai, para que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, nas famílias, nas casas. Oramos nessa manhã por milagres, Deus, que o Senhor continue operando milagres na vida dos teus filhos, que essa manhã seja uma manhã de milagres, que essa manhã seja uma manhã de cura, uma manhã, Deus, onde o Senhor venha transformar a nossa vida, papai. Toma esse culto, Deus, nas suas mãos. Que alegria estar aqui nessa manhã. Que alegria, Deus, nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus lindo e maravilhoso. Vamos adorar o Senhor, meu irmão, espírito em verdade, de todo o teu coração, de toda a tua força. Exalte o Senhor. Cantarei nos salvos a canção e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que
Que nome é esse? Qual o nome que inspira o meu louvor? Qual o nome que inspira o seu louvor? Qual o nome que inspira o nosso louvor? Vamos lá? 1, 2. É o nome do Salvador. Amém. Irmãos, esse é um momento muito importante no nosso culto. É um momento onde nós vamos cumprimentar, abraçar, receber os nossos convidados, os nossos visitantes. Os nossos visitantes são muito especiais para nós. Você que está vindo hoje pela igreja, pela primeira, segunda, terceira vez, nós gostaríamos que você ficasse em pé só um pouquinho. Nós queremos te abraçar e cumprimentar você. Você que é o nosso convidado, por gentileza, fique em pé só um pouquinho. Nós queremos reconhecê-lo e dar um grande abraço. Olha aqui uma salva de palmas. Olha aqui na frente. Onde há mais pessoas ali também, irmãos. Olha aí, cumprimente ali atrás também. Que coisa linda. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. Vamos cumprimentar os nossos convidados, os nossos visitantes, com muito carinho. Você que é o nosso convidado, que Deus te abençoe poderosamente, sua família, sua casa. Se você ainda não tem uma igreja evangélica, nós queremos ser a sua casa. Sinta muito à vontade. E uma palavrinha para você, irmão, em nome de Jesus. Convide pessoas para vir no culto sentar com você. Talvez seu parente, seu amigo, alguém da sua escola, do seu trabalho. Convide pessoas, meu irmão. Seja instrumento de Deus para trazer pessoas para conhecer o Senhor Jesus, conhecer o Evangelho. E você faz parte dessa história. Nossa igreja completou 100 anos, meu irmão, 100 anos de história. Homens e mulheres que passaram aqui antes de nós, fizeram um trabalho maravilhoso. E agora o bastão está conosco, é a nossa vez. E nós vamos ver um vídeo agora, meu irmão. Fique ligado, daquilo que Deus tem feito e fez ao longo desses 100 anos. Mas a história continua. Mas nós devemos glorificar o Senhor por aquilo que já aconteceu. Fique atento. Os primeiros anos da nossa igreja aconteceram numa cidade muito jovem, com apenas 29 anos de existência. Em 1909, a Intendência Municipal, que hoje chamamos de Prefeitura, contratou o engenheiro Nilo Javari Barém para idealizar a planta urbana de Campo Grande. O desenho ficou alocado entre os dois córregos, Prosa e Segredo, em formato ortogonal. Todo o complexo foi disposto a partir da principal avenida da cidade, a Avenida Marechal Hermes, atual Avenida Afonso Pena. O trabalho contemplava os serviços de saúde, educação, segurança, com 2 praças, ruas largas e arborizadas. O evangelho no Brasil também era jovem. A primeira igreja batista no Brasil, organizada em 1882, possuía apenas 35 anos. O Jornal Batista tinha 16 anos de idade e a Convenção Batista Brasileira contava com somente 10 anos de organização. A Primeira Guerra Mundial havia terminado. Uma emigração europeia e asiática tomava conta do Brasil. A liberdade religiosa já era de direito, mas não de fato. Os cristãos sofriam discriminação, perseguição e até perigo de morte. É nesse cenário que nasce a primeira igreja batista da cidade e a terceira no estado de Mato Grosso, ainda uno. Para conhecer sua história, precisamos nos valer dos livros de Atas. Como outras igrejas batistas, a primeira se reunia em assembleias regulares e extraordinárias, cujas decisões eram registradas em seu livro de Atas. A primeira delas, por exemplo, concentrou-se em sua cerimônia de organização. Mas a partir da segunda, vemos um grande desenvolvimento. Surgem os departamentos, rotinas, regras de relacionamento, construção e reforma do templo, expansão em novas igrejas, etc. É necessário lembrar que a primeira igreja batista foi organizada no começo do século XX. Nas primeiras atas, é possível ver palavras como crianças, baptistas, armário, tesoureiro, colecta, igreja, diretor, ações, assinatura, ano, efetivo, etc. O testemunho cristão, a concepção sobre ser um cristão verdadeiro que dá bom testemunho, estava em construção. Na época, a exigência aos crentes era mais severa, pois igrejas evangélicas eram recentes e o olhar do povo brasileiro sobre sua conduta era implacável.
As atas registram situações reveladoras. As igrejas viam como algo errado os crentes irem ao cinema ou ao futebol. Com as mulheres que cortavam o cabelo no costume da moda, tinha-se o mesmo rigor com que se tratavam as pessoas que fumavam, mascavam fumo ou usavam pó no nariz. No livro de Atas, também há o registro da reconciliação de irmãos que foram disciplinados por alguma atitude anticristã e, arrependidos, voltavam à comunhão da igreja. Sempre houve a preocupação bíblica do casamento entre um evangélico e um não evangélico, sendo registrada em ata a sua proibição. Na administração, aparecem os relatórios financeiros, mostrando as necessidades e o progresso da obra. No início, nem crianças, nem membros de outras igrejas podiam assistir às assembleias, mas isso logo mudou. Com o crescimento da igreja, decidiu-se colocar um cofre para depósito dos dízimos e ofertas, desaparecendo assim a coleta pública. Os irmãos sentiram também a necessidade de um estatuto que foi elaborado e financiado pelo pastor Ernest Jackson. Isso lhe custou R$81 mil, em virtude de sua oficialização. Tal valor foi ressarcido oportunamente pela igreja. Em 1925, nossos registros mostram que os irmãos em comissão fizeram chegar às mãos do presidente da Câmara dos Deputados o protesto dos crentes evangélicos de Mato Grosso. Eles eram contra a emenda Plínio Marques a ser incluída na Magna Carta Constitucional que seria reformada. Pretendia-se tornar obrigatório o ensino religioso nas escolas, considerando a religião da maioria dos brasileiros aquela que seria ensinada. Os irmãos entendiam que tal fato confrontava a Constituição do país, escravizando o pensamento do homem. Um dos irmãos sugeriu a união com as demais denominações para levar o protesto da igreja. Para isso, foi feita uma comissão a fim de redigir o documento e encaminhá-lo à Câmara dos Deputados. Logo na segunda Assembleia da Igreja, ficou decidido que a escola dominical seria com início às 12 horas e, em seguida, se realizaria o culto. A Ceia do Senhor seria celebrada no primeiro domingo e, no domingo seguinte, haveria a sessão regular da igreja. Certa ocasião, o pastor Ernest Jackson estimulou a escola bíblica a ter classes separadas para homens, mulheres e crianças. Em seguida, o superintendente da escola dominical e seus professores resolveram adquirir exemplares da literatura Joias de Cristo, pois se tratava de material adequado ao ensino das crianças. Para dinamizar os trabalhos, um dos irmãos sugeriu que fosse oferecido um prêmio para a classe da escola bíblica dominical que tivesse maior frequência e pontualidade durante o mês. Foi adotado também o uso de uma bandeirinha entregue à classe com o maior número de pessoas e a maior oferta. Depois de algum tempo, sentiu-se a necessidade de fazer uma nova adequação, separando-se os alunos em classe de adultos, classe de moços e classe de meninos e meninas. Desejando melhorar a qualidade do ensino bíblico, foi proposta a criação de uma classe especial para professores, nos moldes das igrejas dominicais modernas, conforme o novo manual normal. O diretor desta classe deveria ser o pastor Sherwood. Que privilégio aqueles irmãos tiveram ao aprender de um professor com tanta capacidade. Em seu terceiro ano, a igreja iniciou a união de mocidade. Percebeu-se, entretanto, que não estava bem organizada, pois tinha mais velhos do que moços. Por esse motivo, resolveram dissolvê-la. Buscando oferecer melhor atendimento espiritual às diversas necessidades, iniciaram a Sociedade de Senhoras e a Sociedade Juvenil, que hoje usa o nome de adolescentes ou teen. Foram fixadas às quartas-feiras e aos domingos como os dias de culto e louvor. Nos sábados acontecia a reunião de oração e o preparo dos professores da escola dominical com início às 9 horas da manhã do domingo. Em 1922, a igreja aprovou o horário das 19 horas para o início dos cultos noturnos aos domingos e foi restabelecida a coleta pública nessas ocasiões. Os cofres foram restaurados em virtude do aniversário da igreja, à época, no dia 13 de maio. A primeira vigília, que se tem notícia, foi aprovada em assembleia no ano de 1924
Já a primeira semana de oração ocorreu em 1925, bem como a decisão da igreja de, na virada do ano, passar em vigília e continuar numa semana de oração. Os fatos selecionados mostram que a igreja é feita de pessoas que fazem o melhor que podem com a ajuda do Espírito Santo. Unidos, identificam problemas, áreas de ajuste, de desenvolvimento e crescimento. Juntos, nos primeiros anos, tiveram o desafio de lançar os alicerces do que viria a ser a primeira igreja batista de Campo Grande, como vemos hoje. Agradecemos a Deus e a esses irmãos porque as bases foram sólidas. Eles a construíram sobre a rocha, que é Cristo. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Que coisa linda! Que coisa linda e maravilhosa, irmão, saber que 100 anos de história. Passaram aqui homens e mulheres que deram sua vida, deram seu trabalho, seus recursos, suas orações. E é uma história que glorifica exclusivamente o nome do nosso Deus. Querido, e você faz parte dessa história. Você faz parte dessa história tanto na questão do passado, como principalmente uma questão de um futuro, de uma responsabilidade que nós temos, de continuar construindo essa história. Eu estava falando com a minha esposa hoje cedo, juntos, irmãos. Quando nós trabalhamos para o Senhor Jesus, nós estamos vestindo o reino de Deus. Entenda isso. Que o Senhor Jesus te alcança, o Espírito Santo te alcança, meu querido, não apenas para você vir para um culto, ficar aqui sentado, mas que você se coloque à disposição para continuar construindo essa história, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Amém, meu querido? E nós vamos ter nesse final do mês, meu irmão, nos dias 30 e dia 1º, não sei se você ficou ligado com as comunicações, o que vai acontecer dia 30, meu irmão? Você prestou atenção dia 30? O que vai acontecer dia 30, irmãos? E dia 1º de dezembro, celebração das nossas células, irmãos. Quem aqui nessa manhã faz parte de uma célula? Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão, olha aí, uma boa parte dos irmãos fazem parte das nossas células. Queridos, eu sei que nesse ano de 2018, você passou por lutas, passou por dificuldades, passou por problemas, mas também você passou por vitórias. Deus te abençoou, Deus te guardou. Querido, o principal motivo da nossa celebração de células no dia 30, é nós virmos para esse lugar e dizer: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha célula. É o dia, meu irmão, onde você vai vir aqui para celebrar o Senhor Jesus. E eu estava meditando que quando o Senhor Jesus ele curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. E o Senhor Jesus pergunta: cadê os outros 9? Senhor, eles não voltaram, mas aquele leproso ele voltou para agradecer ao Senhor. Meu irmão, dia 30 de novembro, nós vamos ter aqui na nossa igreja celebração de 3 redes: a rede Aliança, a rede I9 e a rede do Amor. Então, você que faz parte da rede Aliança, I9 e o Amor, dia 30 de novembro, 19 horas, nós estaremos aqui, 19 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui para celebrar o Senhor com muita alegria, com muita festa, vamos engrandecer o nome do Senhor. Agora as redes Rede Mais e Rede Uni vem no sábado, no dia 1º de dezembro, e que sejam dias, irmãos, de muito agradecimento, muito louvor, muita adoração, testemunhos. Eu sei que vai ser um culto extraordinário para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu irmão, você que faz parte de uma célula ou não faz parte de uma célula, também você está convidado para vir participar, para vir agradecer a Deus por nosso ano de muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Amém, querido? E com muita alegria, agora nós vamos devolver ao Senhor o nosso dízimo, nossa oferta, nosso real missionário, a oferta missionária de fé, meu irmão, que faz toda a diferença. Por isso, querido, você que vai trazer seu dízimo agora, feche teus olhos, consagra ao Senhor agora, vamos consagrar ao Senhor o nosso dízimo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos devolver agora ao Senhor com alegria o nosso dízimo, a nossa oferta missionária, o nosso real missionário. Pai amado, sabendo, Deus, que esse é o maior investimento que eu posso estar fazendo na minha vida. É um investimento, Deus, eu estou investindo no reino, não só com os meus recursos, mas investir no reino, com a minha vida, com meus dons, com os meus talentos, para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, que trarão aqui as suas ofertas, seus dízimos, que as janelas
janelas dos céus sejam abertas e direcionadas sobre eles e suas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora, querido, durante o hino, durante a adoração, saia do seu lugar com alegria e devolva aqui seu dízimo, sua oferta, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Glória a Deus. Irmão, uma pergunta que eu sempre faço para mim: onde eu estaria se Jesus não tivesse entrado na minha vida e na minha história? Onde você estaria nessa manhã? Talvez se você estaria vivo. Se Jesus Cristo não tivesse morrido lá na cruz do Calvário, derramado o sangue dele para perdão dos nossos pecados, onde nós estaríamos hoje? O que seria da nossa vida? O que seria, irmãos, da nossa família, da nossa casa? Irmãos, a nossa vida, como o calendário da humanidade diz, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim é a nossa história. Assim é a história da sua vida, da sua família. A nossa vida é constituída entre o ponto mais importante, se chama Jesus Cristo, aquele que mudou a nossa história. E nessa manhã, irmãos, nós vamos celebrar o Senhor, celebrar a ceia do Senhor, por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então o momento da ceia é um momento muito importante. Em primeiro lugar, irmãos, porque nós precisamos agradecer ao Senhor, falar: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me resgatou, o Senhor perdoou os meus pecados. E esse é o momento, irmãos, a ceia do Senhor, a finalidade principal do Senhor é esse memorial, de lembrar que Jesus Cristo, Ele morreu em meu lugar. Irmãos, que essa seja a sua maior verdade. A maior verdade da minha vida, da sua vida, é que Jesus Cristo morreu em meu lugar, pagou o preço dos meus pecados, ressuscitou, meu querido, está reinando à direita do Pai. Esse Jesus, esse é o fato mais importante da nossa vida. E a ceia do Senhor é essa lembrança, esse memorial, que anuncia a morte do Senhor e que Ele ressuscitou. E a pergunta é que nós vamos fazer: quem pode participar da ceia do Senhor, meu irmão? Quem pode participar da ceia do Senhor nessa manhã é quem verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, fez o compromisso com Ele pelo batismo, pela profissão de fé, que está em plena comunhão com a sua igreja.
Então, nesse momento, você que vai participar da ceia do Senhor, meu querido, é o momento onde você vai, em primeiro lugar, adorar o Senhor, celebrar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Os nossos irmãos, eles vão estar descendo agora, servindo a ceia para os queridos, para os amados. E eu gostaria, irmãos, que você ficasse em pé agora nesse momento. Que você, querido, você que vai participar da ceia do Senhor, os irmãos vão estar descendo, os irmãos já podem começar a servir. Onde daqui a pouquinho nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar. E que seja um momento, irmãos, onde nós precisamos, em primeiro lugar, é o privilégio de falar: Pai, eu estou participando da ceia do Senhor. Mas também é um momento de responsabilidade, que eu preciso colocar minha vida diante do Senhor. Eu preciso colocar minha vida, irmãos, para que o Espírito Santo sonde, e que eu possa, irmãos, tomar a ceia do Senhor, um momento onde eu examino. A palavra do Senhor diz que eu devo examinar a mim mesmo, se há alguma coisa na minha vida que atrapalha, algum pecado, alguma coisa que está impedindo. E nós vamos adorar o Senhor agora. A orquestra vai estar ministrando a adoração, e você que vai pegando já o cálice e o pão, meu irmão, você já pode ir sentando aí no seu lugar. E os irmãos que ainda não receberam, continuem em pé, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por
Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Como participar da ceia do Senhor, meu irmão? Um exame pessoal. Muitas vezes nós queremos examinar o outro irmão, a esposa, algum amigo. Não, o exame é pessoal. Eu preciso olhar para dentro de mim. E a melhor maneira, meu irmão, que eu posso me examinar é com a ajuda do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, obrigado, meu irmão, isso é uma benção. A palavra do Senhor diz que: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode verdadeiramente sondar o nosso coração. Então, nesse momento, é um momento que eu preciso pedir: Espírito Santo, sonda-me. Será que eu preciso perdoar alguém? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Restaurar um relacionamento? Deixar de fazer algo que você sabe que entristece o nome do Senhor? Então, esse é um momento, que é um momento onde eu preciso permitir que o Espírito Santo me leve ao arrependimento. Se há algo que atrapalha, que é algo que está impedindo a sua comunhão com Deus, é hora de você tomar um posicionamento e falar: Deus, eu quero me arrepender disso, eu quero liberar perdão, eu quero pedir perdão, eu quero me restaurar com alguém. E a palavra é bem clara: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a palavra nos direciona que eu preciso me examinar com a ajuda do Espírito Santo. E ali, com a ajuda do Espírito Santo, me arrepender, confessar o meu pecado. E a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Porque o Senhor Jesus, nessa manhã, meu irmão, não quer que você esteja com culpa. Ah, é isso mesmo? Olha a minha vida. Não! Deus te trouxe aqui nessa manhã para nos levar a um arrependimento verdadeiro, uma confissão verdadeira. Eu me examino, coloco o meu pecado lá na cruz, eu confesso o meu pecado. E aí depois, meu irmão, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E aí a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Porque o coma já dá um direcionamento que onde eu já passei por esse arrependimento. Então, nesse momento nós vamos orar. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Esse é um momento de confissão. É somente o Espírito Santo para trazer essa convicção do pecado. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então é o Espírito Santo que traz esse discernimento. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Pai, como não agradecer por tão grande salvação? Deus, como não, Deus, exaltar o Teu nome nessa manhã pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Pai, mesmo nós sendo pecadores, inimigos do Senhor, o Senhor mandou o Teu único Filho para morrer na cruz por nós, por nossos pecados. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Papai. Obrigado, Deus, que a nossa vida, do primeiro dia até o último dia, após aceitarmos o Senhor Jesus, todos os dias sejam dias onde nós podemos levantar e todos os dias dizer: Pai, louvado seja o nome do Senhor por essa salvação, louvado seja o nome do Senhor pelo sangue do Cordeiro derramado. Mas também, Papai, envolve a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Oh Deus, a Tua palavra, Deus, nos dá uma advertência muito séria, Paizinho querido.
Oh Deus, se eu comer e beber desse pão, indignamente eu serei culpado do corpo. Por isso nessa manhã nós queremos, ó Pai, pedir perdão pelo nosso pecado. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai amado, em nome de Jesus. Nós queremos confessar o nosso pecado nessa manhã. O pecado da omissão, papai. O pecado, Deus, de muitas vezes o Senhor nos dá advertência e a gente acabamos praticando exatamente aquilo que o Senhor não quer que nós venhamos a praticar. Queremos, Pai, que nessa manhã haja um profundo arrependimento do Teu Espírito no nosso meio, Pai. Oh Deus, o primeiro passo da cura é o reconhecimento do pecado, a confissão e arrependimento, Deus. Quando há cura na nossa vida, há necessidade de arrependimento. Queremos nessa manhã nos prostrar. Eu quero me prostrar nessa manhã, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Tem misericórdia de nós. Oh Deus, perdoa o nosso pecado. Lava-nos, Deus, com Teu sangue nessa manhã. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode ficar em pé, meu irmão, aí no seu lugar. Ô queridão, querido, está aí nas suas mãos o pão, que representa o corpo de Cristo. O Cristo, meu irmão, que morreu lá na cruz do Calvário. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Em memória de Jesus, meu irmão, coma do pão, agora em nome de Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o Novo Testamento no meu sangue. Querido, esse suco de uva ele não vai se transformar no sangue de Cristo, é um simbolismo. Mas, irmão, quando nós participamos desse memorial, o teu Jesus morreu lá na cruz, derramou o sangue dele, gota por gota, para perdão do meu e do seu pecado, irmão. Essa é a nova aliança, que foi feita no sangue do Cordeiro, meu irmão. Esse Cordeiro Santo que morreu na cruz por mim e por você, Ele te ama e tem um projeto lindo e maravilhoso para mim e para você. Em memória do Cristo, meu irmão, que morreu, mas que ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, participe também do cálice. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome nessa manhã. Papai, nós somos alegres, Pai, porque sem merecimento nenhum, papai, nós somos chamados para fazermos parte dessa mesa, fazemos parte dessa ceia. Nós pecadores, Pai, Deus, falhos, limitados, Deus, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor perdoou o nosso pecado, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, o Senhor quer nos dar vida e vida abundante, papai, e ainda, Deus, a garantia de uma vida eterna. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração seja dado exclusivamente ao nosso Deus, papai. Que privilégio, Deus, te adorar, que privilégio, Deus, te servir, que privilégio, Deus amado. Deus, e que esse privilégio, Deus, nos leve cada vez mais a termos um compromisso muito sério com o Senhor. Que as nossas vidas, papai, que a nossa vida, que o nosso estilo de vida continue lá fora como um culto de agradecimento ao Senhor. Que a nossa vida, papai, que a nossa vida seja um memorial de exaltação ao nosso Deus, que a nossa vida, papai, seja um instrumento para abençoar, seja um instrumento para glorificar o teu nome por onde nós passarmos e andarmos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Passe os cálices para o irmão, para a sua direita, aí os irmãos estarão recolhendo, e vamos adorar o Senhor. Continue em pé, continue adorando o Senhor, continue, meu irmão, engrandecendo o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele ressurgiu. Aleluias. Cristo já ressuscitou.
hinos entoai. Aleluia, a Jesus o grande Rei. Aleluia, pois a morte quis passar. Aleluia, pecadores pra salvar. Glória a Deus. Glória a Deus, que delícia estarmos na presença de Deus, amém, irmãos? Então feche os seus olhos e agradeça ao Senhor por estarmos aqui na presença dEle. Agora é um momento tão gostoso, onde o nosso coração é preparado para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus que chega aos nossos corações e precisa não só chegar ao coração, mas precisa cair em solo fértil, para que ela produza vida e para que ela traga essa vida em nós e através de nós. Papai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Te agradecemos porque logo pela manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E chegamos aqui como teu povo, como a geração escolhida, eleita. E estamos aqui para compartilhar da tua palavra. Por isso, papai, vai além de mim. Traz entendimento a cada um. Queremos a edificação da tua igreja. Precisamos da tua palavra, que é a direção para nós, que é o nosso alimento. Por isso, fala ao coração de cada um aqui nessa manhã, papai. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, amada igreja. Vamos ler a palavra de Deus que está lá no livro de Tiago. Tiago é um livro muito gostoso de ler, considerado como o livro de provérbios do Novo Testamento, porque de uma forma bem clara, Tiago traz direções práticas para a nossa vida, para a vida daqueles que querem buscar a Deus e viver em Deus. Então, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, que essa palavra agora seja ministrada no poder do Teu Espírito. Nós precisamos nos alegrar com o privilégio que temos de termos a Tua palavra como direção. Só o Senhor aqui sabe como cada um chegou, mas nós pedimos que a Tua palavra mova o coração de cada um, para que saia daqui cheio de fé e de alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui Tiago está dizendo claramente: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O poder sobrenatural da pressão. Nós vivemos momentos onde nos sentimos pressionados por todos os lados. E essa pressão, a pressão é uma força sem interrupção na vida da gente, que nos aperta de diversas circunstâncias. Independente da idade que temos, do momento que vivemos, todos nós passamos por grandes pressões. Quando falamos de pressão, nós estamos nos referindo a situações de angústias, frustrações, sofrimentos causados por tribulações, perdas, adversidades. Nós passamos por muitas lutas. Esse ano foi um ano de bastante pressão e tem sido ainda
para a minha vida, para a vida da minha família, mas também compartilhando com os amigos, com as pessoas à nossa volta, um ano de pressão. Pressão no nosso país, pressão financeira, né? Na política, uma pressão muito grande, nas famílias, dentro das igrejas, passamos por muitas pressões, mas eu creio que existe um poder sobrenatural de Deus quando nós passamos por esses momentos. E Tiago estava falando isso para os judeus, para aquele povo ali, dizendo: olha, precisamos nos alegrar em meio às pressões, às dificuldades, às circunstâncias mais difíceis. A raiz dessas pressões são diversas. Muitas são causadas por nós mesmos, outras pelo diabo, outras por tudo que nos envolve, que temos que enfrentar, por coisas, pelas nossas emoções geradas em nós, de como lidar com essas pressões. E isso traz para nós uma pressão que não atinge só a nós, mas as pessoas à nossa volta. Mas por que nós passamos por tantas pressões? Sejam elas financeiras, dentro de casa, no casamento, relacionamento com os filhos, na nossa família, no trabalho, em todo o tempo. Estamos passando por circunstâncias que requerem de nós algumas coisas. Mas Deus permite que nós passamos por essas provações, por essas lutas, para que a gente possa provar algumas coisas que Ele nos ensina nesses momentos de pressão. E aqui o livro de Tiago vai trazer algumas coisas para nós. O que esse momento de pressão, como esse poder de Deus pode vir sobre nós? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a primeira circunstância daquilo que Deus move na nossa vida, através de um momento de pressão, é que Ele mostra quem nós somos. A pressão mostra quem nós somos. E quando o Tiago está dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como nos alegrar diante de lutas muito pesadas, fortes, que mexem conosco, com o nosso sentimento, com as nossas emoções, com doenças, como nos alegrar nesse tempo. Mas a pressão, ela mostra quem nós somos e quem vive em nós. É diferente de passarmos por provações, circunstâncias, e termos um Deus que está conosco. Aqui ele está dizendo: olha, a alegria de vocês precisa ser além disso. Vocês precisam mostrar que mesmo em tempo de muita pressão, de circunstâncias difíceis, de momentos de escolhas e decisões, há uma alegria indiferente das circunstâncias. Essa alegria, ela independe dessas circunstâncias, que é Jesus. Mas como nós agimos no momento de pressão? Eu estava essa semana num lugar onde tinha que fazer um pagamento e tinha uma certa fila, e a pessoa que era atendida sentava para ser atendida e os outros ficavam em pé. E eu estava ali em pé esperando, e eu não sei o que a pessoa estava conversando, e começou uma discussão entre a pessoa que estava do outro lado do balcão e a pessoa que estava para ser atendida. E começou uma discussão muito grande. Algumas pessoas que estavam perto começaram, alguns concordarem com a atendente, o outro com quem estava sendo atendido, e foi aquelas palavras que já começam até a perder o escalão, de tanto que a pessoa ficou descontrolada ali. E quando passou aquele momento, eu ia ser a próxima pessoa a ser atendida, que eu cheguei, a outra pessoa disse assim: ó, tá vendo? Também é pastora. E eu fiquei ali parada, assim, com aquela reação, sabia que eu era pastora também. Ele falou: também é.
E no momento eu falei, às vezes os momentos de dificuldade, de pressão, a gente acaba explodindo, né? Eu falei para ela, mas nem sempre não pode ser assim, né? E aí ela fez assim. Mas como nós reagimos à pressão? Será que lembramos desse Deus poderoso, amoroso, que traz mesmo esse controle para crermos para onde nós vamos nesse tempo, do que nós falamos, como que nós nos alegramos e mostramos quem é Deus diante das provações, quem nós somos diante dessas circunstâncias mais difíceis, em quem nós cremos? Não podemos avaliar uma pessoa somente em tempo de alegria ou quando ela está bem. Sabemos que para muitas pessoas saímos, conversamos, está tudo bem, que saudade, como você está? Mas talvez não sabe que ali existe uma panela de pressão que está quase pronta para o quê? Explodir. E é na hora da pressão, é na hora da dificuldade, das circunstâncias mais difíceis, onde nós ouvimos o que não queremos, onde talvez somos corrigidos ou confrontados em alguma situação, que nós mostramos quem nós somos, que nós mostramos a quem servimos, a quem viemos, de onde viemos. Então, no momento de pressão, nós somos ali, aprovados, mostrando quem nós somos. Será que a nossa alegria em meio às dificuldades mostra que temos um Deus ao qual nós seguimos, corremos atrás e dizemos, olha, pode ser a circunstância mais difícil, o meu Deus me alegra. E aí nessa semana também eu vi um depoimento daquela cantora Estela, que é uma bênção. E o ano passado ela perdeu o filho dela, né? Não sei se era 16, 17 anos, mas um jovenzinho de meningite. E eu li um relato dela dizendo que ela postou uma foto com ele dizendo, todos os dias eu preciso ir para a presença de Deus, para que a angústia, para que a tristeza, para lutar contra palavras que vêm à minha mente, de que ele deveria estar aqui, que Deus poderia ter curado, que Deus poderia ter livrado. E eu sei que são palavras, são pressões na minha vida, para que eu duvide de quem é o meu Deus. Então, todos os dias, eu volto para a presença de Deus e eu agradeço ao Senhor pelo tempo que Ele me deu, o privilégio de viver com o meu filho. São situações bem diferentes, de pressões, de perdas, de angústias, de situações que o tempo inteiro nós estamos lutando para permanecermos firmes, dizendo, nós somos um povo que tem com o que se alegrar. Nós acabamos de celebrar aqui a ceia. E nós dizemos, até que Ele venha, lembraremos do seu sacrifício e do seu amor. Mas até que Ele venha, em todas as circunstâncias, precisamos continuar lembrando quem é o nosso Salvador. Precisamos mostrar que independente das circunstâncias, existe um Deus que está conosco o tempo todo. Então, esse poder sobrenatural da pressão mostra quem nós somos. E eu quero dizer para você, tem pessoas olhando para a sua vida, mesmo com as lutas e com as dificuldades. Você pode testemunhar que você tem um Deus poderoso que pode e quer te dar a vitória. Amém? Isso a gente passa através de uma pressão para nos alegrarmos. E Tiago continua também dizendo, olha só, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, irmãos, a pressão exige perseverança. Quantas pessoas, em meio às lutas e às dificuldades, estão abandonando a sua fé, estão abandonando aquilo que ela crê, que ela acredita, ou que um dia ela disse que acreditou. A pressão exige perseverança.
Nós não devemos desistir em meio às pressões dessa vida. Não devemos jogar a toalha. Quantos casamentos, por causa da pressão, da circunstância, do desentendimento, da falta de comunicação, de buscar, a pessoa fala, já deu, aqui já deu, não dá mais. São pressões, são palavras que vêm sobre nós, sentimentos, emoções, e a gente precisa acreditar que a gente precisa ter perseverança, porque Tiago está dizendo, vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. A pressão não possui somente o poder de mostrar quem somos, ela também gera perseverança onde não existia. E isso é fé. A fé que pode transformar um pequeno Davi, né, a um destruidor de gigantes. Como a gente se alegra em ouvir testemunhos de pessoas que estão passando por grandes lutas, mas têm vencido adorando ao Senhor. Tem pego as pedras para atacar nos gigantes, dizendo, eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor Jesus, o nome do meu Deus. Precisamos ter perseverança mesmo em meio às situações mais difíceis. O que seria, gente, de Davi sem Golias? O que seria de Daniel sem os leões? O que seria de José sem os seus irmãos? Quando pegamos a palavra de Deus e começamos a ler, nós vemos o quanto homens e mulheres de Deus passaram por muita pressão, muitas lutas, provações e dificuldades para permanecerem firmes. Mas esses homens, eles foram perseverantes em continuarem firmes diante de Deus, dos valores de Deus, para que eles pudessem sair vitoriosos. Como nós podemos vencer a pressão do dia? Perseverando, indo para Cristo, procurando nele encontrar respostas, e mesmo que ainda não venhamos escutar, a gente possa permanecer, que ele continua sendo Deus. Perseverar não é fácil. Lá no versículo 12 de Tiago diz, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que os amam. Precisamos continuar firmes, irmãos, sabe, seja com as lutas, dificuldades financeiras, com lutas no casamento, ou de relacionamento, ou luta interior daquilo que passa no nosso coração, o que vai ser da minha vida, o que Deus tem para mim, o que Deus gostaria. Precisamos perseverar em tempos de crise, precisamos perseverar na hora que nos sentimos pressionados a fazer algo que nos leve longe da palavra de Deus. Esse final de semana aconteceu o Summit, e eu estava conversando com meu esposo e falando de um testemunho do pastor T.D. Jakes, e ele contou que o pai dele, na cidade de Illinois, eles são negros, e ali naquela cidade eles passavam por muita dificuldade. O pai dele, um negro sem trabalho, passando por muitas lutas, quando foi orar, e Deus trouxe ao coração dele que ele começasse um negócio. E ele disse que ele só tinha um balde, um esfregão, e ele conseguiu um caminhão emprestado. E ele decidiu que ali ele começaria um trabalho, oferecendo o trabalho para limpar alguns lugares da cidade. E ele falou que, imagine, naquela época, era um dos lugares onde eles eram mais racistas. Então, como que um negro com esfregão e um balde e um pequeno caminhão emprestado de um amigo começaria algo? Mas ele começou. Ele enfrentou a pressão daquele momento, daquela situação e daquele estado, para que ele pudesse
ganhar dinheiro para que ele pudesse fazer alguma coisa. E 20 anos depois, ele já tinha 50 funcionários, 4 caminhões e atendia praticamente quase o estado todo de Illinois. São coisas que nos desafiam, são histórias, testemunhos que nos desafiam a perseverar em Cristo, a continuar perseverando, a buscar a direção de Deus e passar por tempos de crise, crendo que lá na frente o Senhor tem algo a fazer. Eu nunca esqueço que num momento de muitas lutas na minha vida, bem mais jovem, eu fui abençoada por uma pessoa muito querida que me disse assim: olha, você já nadou até metade do rio. Para voltar é a mesma distância que continuar. A escolha só é sua. Se você voltar, você já vai passar por tudo que você já viveu. Mas só quem continua para chegar do outro lado vai entender o que tem lá do outro lado do rio. E quando eu ouvi isso, sabe, com muita dor, muita pressão de escolhas, mais coisas minhas mesmo, de entender algumas coisas e propósitos de Deus, eu decidi nadar até o outro lado. Não é fácil, somos pressionados o tempo todo. E quem mais nos pressiona somos nós, diante das respostas que precisamos dar para as pessoas, para os outros ou para o mundo. Mas aqui, quando o Tiago está falando, olha, essa fé, essa luta em continuar, ela produz a perseverança. E nós precisamos nos levantar como um povo perseverante que mesmo em as lutas mais difíceis, continuamos a dizer que temos um Deus que pode fazer todas as coisas. Isso move o coração de Deus, de ver um povo que persevera, mesmo em meio às lutas, acreditando e crendo que Ele continua sendo Deus. E o terceiro, irmãos, a pressão nos aperfeiçoa. Nós somos aperfeiçoados, nós somos trabalhados enquanto passamos por momentos de lutas, de dificuldades. No momento podemos nem compreender, mas nós entendemos que Deus está trabalhando nesse processo. E a palavra de Deus diz, lá em Tiago, versículo 4, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Nós somos pressionados por todos os lados, simplesmente para escolher entre tirar os olhos de Deus e deixar as circunstâncias da vida nos guiar, ou permanecemos olhando para Cristo, buscando uma oportunidade para sermos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Não é fácil. Não é. Eu não dou isso aqui como uma receita fácil. E se você continuar lendo o livro de Tiago, esses provérbios lindos que Tiago vai colocando de uma forma tão clara, ele continua dizendo que precisamos perseverar em fé, crer, pagar um preço alto para continuarmos seguindo a Deus e os valores de Deus. Jesus venceu completamente um momento de pressão, de oração, lá no Getsêmani, quando ele começou a chorar lágrimas de sangue, em oração. Ele passou por uma pressão muito grande, mas ele tinha os olhos fixos no chamado do que Deus havia enviado. Quantos de nós perdemos no meio da caminhada, no meio da nossa caminhada cristã, nos anos de vida, a nossa fé? Perdemos aquele gosto de ouvir testemunhos do que Deus continua a fazer em nosso meio. Pedindo para que Deus faça de novo, continue a fazer, use a minha vida. O pastor William falou agora, logo no início, convide alguém para vir ao culto, traga alguém, visite alguém durante a semana.
nós precisamos entender que as lutas, a correria, a pressão do dia não pode roubar de nós a certeza de quem nós somos, da fé que nós temos e que o Senhor está ainda trabalhando em nós. Amém? Enquanto você tem vida, viva com intensidade o dia, o momento que Deus tem te dado. Viva com alegria. Procure falar, Senhor, o que eu posso ainda fazer e ser usado e ser movido pelo Senhor. O Senhor nos aperfeiçoa para sermos melhores ou para corrigir em nós o que saiu do caminho certo. Para que você vença as pressões da vida e termine bem, você precisa se relacionar com aquele que nos faz perseverar. E somente assim nós vamos vencer, se continuarmos nos relacionando com aquele que nos faz perseverar, nos colocando em pé todos os dias. Como é bom chegar no final do dia e dizer, Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela vida que o Senhor soprou sobre mim. Essa semana eu fui visitar uma pessoa que sofreu um acidente de carro. E conversando, ela falou, olha, é tudo tão rápido, foi tão rápido, tão rápido. E o acidente foi grave, que você fecha os olhos e era como tudo some. E ali você vê que você não tem o controle de nada. E eu falei, não temos mesmo. O nosso respirar, a nossa vida, o nosso dia, tudo está no controle das mãos poderosas de Deus. Inclusive todos os livramentos que Ele já te deu. Inclusive todos os dias que ainda Ele tem para você na sua história. Então viva cada dia dentro do propósito de Deus. Nunca é tarde. Nunca é tarde para continuar lutando, para continuar falando e sendo usado por Deus. Nada pode impedir que a gente continue perseverando e lutando, a não ser nós mesmos, de entregarmos os pontos. Quando a pressão começa a ser forte. Na Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas que não souberam lidar com a pressão e se deram mal. Terminaram mal. E encontramos também pessoas que souberam lidar com a pressão e chegaram do outro lado para buscar algo diferente daquilo que eles sabiam que Deus já tinha prometido. Nós falamos de Salomão, considerado o homem mais sábio, mas não soube lidar com a pressão da tentação. Caiu em pecado, adorou outros deuses e terminou sendo destituído do trono. Gente, coisa triste. Saul não soube lidar com a pressão dos seus dias, perdeu o ministério e terminou os seus dias se suicidando. Sansão não soube lidar com a pressão do pecado, de permanecer fiel, e terminou os seus dias dando volta em círculo, sem visão, até a morte. Mas a Bíblia também fala de pessoas que venceram a pressão e foram vitoriosas naquilo que Deus já tinha dado para eles. Estevão soube lidar com a pressão do seu tempo, não negociou os seus valores e terminou vendo o céu aberto e o Pai lhe esperando. Mas como que Estevão terminou, gente? Olhando para o céu, vendo o Pai, mas ele estava sendo o quê? Apedrejado. A pressão não vai ceder, não. As lutas são muitas que nós passamos conosco, com as nossas emoções, com o que as pessoas pensam ou desejam de nós. Mas nós precisamos continuar olhando para o céu, olhando para Cristo, buscando nele a perseverança e a fé que nós precisamos para vencer cada dia. Jó soube lidar com a pressão da família, soube lidar com a pressão da doença, do abandono, da solidão, e no final da sua vida recebeu tudo em dobro e morreu farto dos seus dias. Paulo soube lidar com a pressão que veio sobre ele e terminou fazendo o discurso mais bonito da Bíblia, que eu amo.
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Imagina passar por todas as pressões da nossa vida, vencer em todos os dias que o Senhor já te deu, já colocou no seu plano, no seu propósito, na sua história, e terminar dizendo: combati o bom combate, fui fiel até o fim. Por isso eu estou desafiando você, que não importa aquilo que você está passando, continue sendo fiel ao Senhor. Continue trabalhando ao Senhor. Algumas semanas atrás, a gente teve um treinamento aqui na igreja para preparar líderes para o curso de paternidade. E eu e o Luiz estávamos fazendo. E ali estava o Arão e a Euzi também fazendo, com aquele ânimo, com aquela alegria. E ele não se segura, ele vai conversando no meio, vai falando. E eu fiquei olhando para a vida dele assim, a Euzi com aquele sorriso. E teve um momento onde ele foi falar e ele desafiou todos ali que estavam naquela sala a fazerem diferença na geração das crianças, dos adolescentes, e anunciar que a igreja precisa viver esse avivamento. E eu fiquei lá olhando para a vida dele e falei: Senhor, me ajuda a perseverar até o fim, para que eu continue em todo tempo anunciando com essa intrepidez, com essa alegria, com esse amor, com essa paixão, quem é o nosso Deus. E a hora que eu olhei para eles, eu falei: já devem ter passado por muitas lutas, muitas pressões, e não deve ser diferente até hoje. Mas eles continuam nessa alegria de anunciar o seu grande Salvador. Glória a Deus! Um grande testemunho para olhar. E tem pessoas olhando para vocês, tem pessoas olhando para mim, e talvez alguém ainda olhe para mim e diga: ai, Senhor, me faça perseverar, porque talvez eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa devoção ao Senhor. Eu quero dizer, meus irmãos, tem gente ainda olhando para você. Não importa onde você esteja, não importa a idade que você tenha, você precisa perseverar em fé, alegre, para anunciar quem você é em Cristo. E depois de Paulo, não tem como não citar o nosso maior motivador, Jesus. Soube lidar com a pressão da cruz e recebeu um nome que está acima de todo nome. Jesus, enquanto nós lemos a palavra de Deus, mostra o quanto, nesse tempo, ele passou por muita pressão, mas ele nos ensinou a ir totalmente direto ao Pai, sempre ensinando: eu preciso ter tempo com o Pai, eu preciso voltar e estar com o Pai. Ele ensinou que nós precisávamos orar, e o tempo todo ele ensinou que aquilo que ele sabia, ele passava para os outros. Ele é a razão pelo qual nós estamos aqui. Então, meus irmãos, o texto de Tiago traz para nós nessa manhã esse grande ensinamento que você precisa trazer para o seu coração e dizer: eu quero. Que nós podemos experimentar, sim, um poder sobrenatural sobre as pressões da vida, sobre a pressão que conduz essa loucura que é o nosso dia, a nossa vida, as nossas emoções. Quando compreendemos isso, descobrimos que a pressão mostra quem nós somos, quem você está sendo num momento de pressão. Qual é a sua atitude, qual é o seu falar? O que sai da sua boca e do seu coração na hora que você precisa mostrar quem você é, para quem você vive. A pressão, ela mostra quem nós somos. Depois, ela exige de nós perseverança. Nós precisamos continuar firmes, constantes, abundantes, cheios de fervor e de alegria. E a pressão também nos aperfeiçoa.
Saiba que no momento em que você está passando, eu não sei, mas seja qual for, da sua família, relacionamento, trabalho, luta financeira, doença, preocupações, angústias, frustrações, desvalorização, eu não sei, mas o Senhor, quando você chegou aqui, Ele já sabe o que move e o que está no seu coração. Saiba que nesse tempo você está sendo aperfeiçoado por Cristo, porque a pressão nos aperfeiçoa. E se você quer começar bem e terminar bem, você precisa perseverar. Perseverar, perseverança. Como precisamos estar perto de Cristo para que isso nos mova todos os dias. Lembre-se que o sofrimento é a prova de fogo para sermos aperfeiçoados. Em 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós podemos estar ali, atribulados, mas não angustiados. Abatidos, mas não desanimamos. É nesse momento de pressão, que nós mostramos quem nós somos, a fé que temos. Essa perseverança produz fé, e essa fé nos leva a viver uma vida de vitória todos os dias. Amém? Então eu não sei, mesmo o que você está passando, mas hoje, através da palavra de Deus, através do que Tiago traz para nós, ele quer dizer: aproveite esse momento, aproveite a sua vida, independente da pressão, e alegre-se, pois o seu Deus mostrará quem Ele é, se você continuar firme, fiel, perseverando em Deus. Amém? Fique em pé, amada igreja. Que essa palavra caia no seu coração e que ela possa produzir um fruto. De que, independente das lutas, quando essa semana, ou agora, ou quando você sair, vier alguma coisa, você lembre quem é o seu Deus. O quanto Ele está te aperfeiçoando nessa caminhada. O quanto continuar, o quanto permanecer faz toda a diferença. Se alguém do seu lado já jogou a toalha, vá até essa pessoa. Entregue essa palavra de bênção, mas seja um encorajador, seja alguém que diga: olha, eu também passo por lutas, eu também às vezes me sinto angustiada, abatida, mas não destruída, porque Jesus tem nos dado o suficiente para permanecermos alegres todos os dias. Ele é a razão da nossa alegria. Amém, amada igreja? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, porque a Tua graça abundante, o Teu amor que nos constrange, vem sempre trazer ao nosso coração uma palavra de encorajamento, uma palavra de alegria aos nossos corações, para saber que as lutas que passamos, as dificuldades que passamos, são tão pequenos diante do Teu poder, mas que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua trabalhando, e não há dificuldade que pareça para nós tão grande, que o Senhor não possa trazer a vitória. Por isso, ó Deus, que sejam problemas aqui com lutas, dificuldades em relacionamentos, com doença, coisas que têm tirado, ó Pai, a paz, a angústia, aqueles que já estão frios, achando, ó Deus, que o seu tempo já terminou.
terminou, que tudo o que tinha que fazer já fez. Papai, nós pedimos mesmo que o Teu Espírito Santo conduza cada um aqui em fé, em ousadia, a perseverar sempre firme num relacionamento contigo, nos Teus valores, naquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Por isso, papai, nós pedimos mesmo que em nome de Jesus, o Senhor possa mesmo trazer no coração da Tua igreja motivo de muita alegria, um motivo de maior alegria, que é termos o Senhor. Que cada um possa experimentar, mesmo em meio às suas lutas e dificuldades, momentos de grande paz e alegria. Nós Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Aplauda o Senhor. Que você possa sair daqui com uma palavra que traga alegria ao seu coração. Pode se assentar, nós vamos terminar ouvindo essa orquestra maravilhosa. Que a graça e o amor de Jesus conceda uma semana maravilhosa a cada um de vocês.